Prólogo. A porta exuberante do quarto abriu-se sem fazer barulho. E Helena entrou no quarto na ponta dos pés e fechou a porta atrás de si. Ele está dormindo. Bom. A lâmpada que ela carregava iluminava delicadamente o quarto. E Helena engoliu em seco e se aproximou do lado do quarto com a cama enorme e vintage. Em cima da cama estava seu marido, o Duque Kayvin Maillard, deitado em silêncio, sem nem mesmo emitir um som de respiração. E Helena engoliu em seco mais uma vez. Não posso cometer erros. Desta vez, ela precisava ter sucesso, não importa o que acontecesse. Enquanto Helena pensava nisso, ela olhou para o marido que estava deitado na cama. Sua roupa geralmente parecia adequada e impecável, como se fosse medida por uma régua, mas ele parecia desgrenhado quando dormia. Mesmo desgrenhado, só era possível ver a clavícula sob o colarinho frouxo. Sem perceber, o rosto de Helena ficou vermelho quando ela imaginou os músculos firmes que existiam por baixo de tudo aquilo. Não, controle-se. Mas foi só por um momento. E Helena balançou a cabeça e reprimiu suas intenções sombrias. Não devo esquecer meu dever. Ela não estava aqui para esse propósito hoje. Não, foi para esse propósito, mas não foi por um motivo oculto tão simples. Isso tudo é para salvar o mundo. E Helena pensou novamente enquanto colocava o abajur em cima da mesa. E então ela tirou o cobertor que cobria apenas algumas partes do corpo do marido. Depois de se certificar de jogar o cobertor longe da cama, Helena subiu em cima do marido. E Helena. O marido de Helena, que acordou do sono, olhou para ela com olhos confusos. Os cantos dos lábios de Helena se ergueram enquanto ela sentia uma sensação de realização. Eu consegui! Ela se lembrou de como, antes, quando ela tentava entrar furtivamente no quarto, como agora, seu marido a enrolava com o cobertor e a impedia de se mover. Você acha que eu cometeria o mesmo erro? Ela eliminou o cobertor. Seu marido doce e gentil, definitivamente não a expulsaria à força, e pegar o cobertor também não era uma opção para ele. No momento em que os olhos de Helena pareceram cheios de uma sensação de vitória, seu marido suspirou e moveu a mão. Arrancar! Arrancar! Sem um momento para pensar sobre que som era, a parte superior do corpo de Helena logo foi enrolada com algum tipo de tecido. Foi somente quando metade de seu corpo estava envolta em um saco que Helena conseguiu identificar o tecido. Lençóis! As cordas nas bordas dos lençóis geralmente eram amarradas ao pé da cama. Caso contrário, as bordas do pano ficariam enfiadas embaixo do colchão. O que significava que era um som de lençol sendo arrancado, e não de algo sendo completamente desamarrado ou puxado. Ela resolveu a questão sobre o som, mas não ficou nem um pouco feliz. Não havia dúvidas de que se livrar do lençol se contorcendo estaria além da capacidade de Helena. Ela poderia mover seu corpo mesmo quando ainda estivesse enrolada, mas não haveria sentido algum. Por que ela não poderia atacar o marido se não pudesse usar as mãos? Já é tarde. O marido dela simplesmente derrubou Helena, que fez uma tentativa inútil, e a deitou bem ao seu lado. E então ele a envolveu em seus braços e deu um tapinha em suas costas. Como se estivesse abraçando e persuadindo uma criança mal comportada. Foi um toque terno, mas ela obviamente não precisava disso. Ela realmente não precisava disso. Algo como um toque tão inocente. E Helena apertou os lábios enquanto olhava feio. Mesmo quando viu a expressão de Helena, seu marido ainda a abraçou e disse: Você está pensando em se livrar dos lençóis com antecedência também na próxima vez? E Helena congelou no lugar quando sentiu que ele lia sua mente, então ele continuou com uma voz suave e agradável. É inútil. Por que então haverás cortinas? Cortinas? Quando percebeu o obstáculo que não havia pensado antes, e Helena olhou ferozmente. Agora que ela pensou nisso, havia uma janela bem ao lado da cama, e estender a mão até a janela para pegar as cortinas não parecia tão difícil. A desvantagem era que, para fazer algo com aquela cortina, era preciso usar a força para arrancar dos anéis que prendiam na barra de ferro acima das janelas. No entanto,
A razão pela qual você está sendo chamado de monstro é por causa dessa força. E Helena deixou escapar uma reclamação. O marido dela soltou uma risada que ecoou baixinho e acrescentou: ainda assim, já que não se pode dormir num quarto sem cortinas, lençóis e um cobertor, espero que você não me faça mais desperdiçar minha energia. Esposa. Você acha que eu desistiria se você dissesse isso? Ao ouvir as palavras gentis que indiretamente implicavam que ela desistisse, e Helena apenas soltou um bufo. Ela não tinha a mínima intenção de recuar. Só vai vendo quem vai ganhar no final. Ela pensou que entrar de mansinho na cama dele no meio da noite para atacá-lo seria a maneira mais fácil e rápida, mas, diferentemente de seus planos, parecia que esse método não era bom. Então não há outra maneira a não ser encontrar outro método. Deve haver um jeito. Porque as pessoas sempre encontram um caminho. E ela não era exceção. Pelo menos, e Helena pensava assim. Você vai dormir aqui comigo desse jeito? Ela estava quebrando a cabeça, mas então ouviu a voz do marido. E Helena pensou por um momento antes de concordar. Era uma pena que só ela conseguisse dormir mansamente, mas mesmo assim, estar nos braços do marido era confortante. É por causa do seu tamanho grande. O marido dela era cerca de uma cabeça mais alto que ela. Ele também tem muitos músculos. O peito que aprendia era firme como uma rocha. Se minhas mãos estivessem livres, eu provavelmente teria tocado e acariciado. Quando ela imaginou isso, sua sensação de frustração aumentou 2 vezes mais. E Helena sabia que era impossível, mas ela abriu a boca. Por favor, desamarre isso. Eu não farei nada. Não posso. Eu já falei hoje. Você acha que sou uma pessoa sem vergonha que faria qualquer coisa com alguém dormindo? A pessoa que invadiu o quarto com esse tipo de propósito não teve escrúpulos em dizer isso. Mas Helena era insensível, enquanto seu marido era decidido. Sim. Eu acredito que sim. Eu não posso. Vamos dormir agora. Já é tarde, então você também deve estar cansada, esposa. Ele provavelmente vai soltar quando eu adormecer. Foi o que aconteceu da última vez. Quando ela abriu os olhos pela manhã, o cobertor que a envolvia como um casulo estava completamente desamarrado e cobria seu corpo normalmente. Os criados disseram que nunca entraram no quarto e que suas roupas estavam tão destruídas como sempre quando ela acordava. Os hábitos de sono de Helena eram bem difíceis. Ela era do tipo que se revirava na cama enquanto dormia. Se suas roupas ficassem daquele jeito depois de se revirar na cama, significava que seu marido a soltaria antes do amanhecer. Ele provavelmente a soltou um momento depois que ela adormeceu. Ela conseguia imaginar isso claramente. Se eu fosse do tipo que acorda no meio do sono. Se não, se ao menos ela tivesse o excelente talento de fingir que dorme. Mas Helena não tinha talento para isso. Uma vez que ela adormecia, surpreendentemente, ela nunca acordava até a manhã chegar. E mesmo quando ela fingia dormir, ela adormecia de verdade. Corpo inútil. E Helena suspirou. Talvez porque sua respiração tocasse a dele, ela conseguiu sentir o corpo musculoso do marido se contorcer. Mas e daí? Mesmo que ela respirasse um pouco mais contra ele, nada aconteceria. Ela já tentou. E Helena piscou e então continuou falando coisas que não funcionariam. Ok. Você não precisa desamarrar isso. Mas, querido, não é abafado dormir assim. Apenas. Ouvi dizer que dormir com um monte de roupas seria ruim para a circulação sanguínea. Dizem que a melhor maneira de dormir é nu. Você não é mais adolescente, então deveria cuidar mais da sua saúde. É por isso que você deveria dormir nu, ou se isso for muito duvidoso para você, então pelo menos sem sua blusa. Ela não obteve resposta. E Helena divagou por um bom tempo, mas depois desistiu e ficou quieta. Da próxima vez, eu irei. Deixando a frustração para trás, e Helena fechou os olhos dentro do abraço do marido. E assim a noite caiu. Capítulo 1. E Helena Sorte era uma dama nobre.
Se alguma descrição precisasse ser acrescentada, ela era uma dama nobre e bonita. Se fosse necessário acrescentar outra descrição, ela era uma nobre senhorita bonita e afortunada. O condado de Sorte era rico. A terra que eles cuidavam há gerações era frutífera, e o conde Sorte tinha talento para os negócios. Mesmo o que ele fez ainda não tenha causado grande impacto, ele teve mais sucessos do que fracassos. Combinando a receita tributária da terra com os lucros obtidos por meio de seus negócios, a riqueza do condado de Sorte naturalmente se tornou inigualável. E Helena Sorte foi a terceira filha desse tipo de condado. Acima dela estavam sua irmã mais velha, a primogênita, e seu irmão mais velho, o segundo filho. Era por isso que eles eram os únicos que tinham que lutar um contra o outro todos os dias para decidir quem seria o sucessor da casa. Como era mais nova, Helena nunca precisou se preocupar em lidar com isso. Mas está bom. E Helena não ficou nem um pouco insatisfeita com esse fato. Ela ficou bastante feliz com isso. Graças a isso, ela não teve que estudar a noite toda e perder um pouco de sono só para chamar a atenção do pai. Ela também não teve que espremer o cérebro tentando planejar um novo item para o negócio deles. Apenas estude moderadamente e se acostume adequadamente. Além disso, seus dias eram preenchidos apenas observando seus irmãos mais velhos na guerra e gastando sua parte dos custos de automanutenção abundantemente. Um dia, seu irmão mais velho, que parecia especialmente exausto naquele dia, olhou para Helena e disse: "Sua vida é tão confortável." E Helena não ficou nem um pouco surpresa e apenas assentiu. Se você está com ciúmes, então deveria viver como eu." "Devo contar à irmã sobre isso?" "Não, esquece." E Helena sabia como sua vida parecia para outras pessoas. "Minha vida parece confortável? E daí?" Sua vida confortável era um fato e Helena não tinha intenção de negar isso. Uma vida de sorte. Era uma frase que a fazia se sentir confortável, não importa quantas vezes ela a ouvisse. Por que ela poderia culpar essa frase se alguém perguntasse como ela pode nascer humana, mas viver sem nenhum sonho? Tanto faz. Se existissem pessoas com ambição no mundo, então também haveria outras pessoas que cuidariam delas e as apoiariam humildemente. De qualquer forma, aos olhos dos outros, Helena estava satisfeita com sua vida e normalmente não se importava com coisas triviais. Assim como agora. "Minha senhorita, por favor, me dê apenas 1 centavo. Não consigo comer desde ontem." "Só 1 centavo. Esse vagabundo, de quem você acha que está manchando as roupas agora mesmo?" O cavaleiro da guarda parado à esquerda dela levantou a voz e deu um passo à frente. Foi porque uma velha senhora de aparência esfarrapada estava implorando e agarrada à bainha da saia de Helena. "Está tudo bem." E Helena levantou a mão para parar o cavaleiro da guarda e ordenou à empregada que a acompanhava: "Vá comprar pão quente e sopa." "Sim, jovem senhora." A empregada não disse nada desnecessário e foi embora. Ela voltou um momento depois de comprar pão fresco e sopa, e os deu para a velha senhora. "Nossa, obrigada. Minha senhorita, muito obrigada." E Helena deu as costas para a velha senhora, que continuou dizendo obrigada, e começou a se afastar. "A jovem senhora tem um coração bom." "Não tenho certeza sobre isso." E Helena respondeu distraidamente ao cavaleiro da guarda. Não era como se ela tivesse se esforçado para resolver a miséria pela raiz. Ela apenas deu pão e sopa para uma senhora idosa que pedia esmola nas ruas, então foi estranho ouvir que a avaliaram como uma pessoa boa só por isso. É por isso que os nobres são tão afortunados. Mesmo possuindo mais que os outros, ainda era muito fácil para eles obterem uma reputação virtuosa. Enquanto Helena pensava dessa forma, ela retornou para a residência. Naquela noite, depois que Helena concluiu todas as suas rotinas, ela adormeceu como de costume. Mas depois de dormir por Deus sabe quanto tempo. De repente, uma mão a sacudiu de forma rude. "Senhora, senhora." "Senhora quem?" Ao acordar de um sono profundo e ser chamada pelo título errado, Helena estava prestes a responder irritada.
Mas naquele momento, ela avistou a paisagem ao seu redor. Um céu escuro. E algumas criaturas desconhecidas voando naquele céu. O que? Não importa o quanto ela normalmente não se importasse com coisas triviais, e Helena simplesmente não conseguia entender por que ela estava fora do quarto e do lado de fora. Por favor, controle-se. Precisamos correr. A mão que apertou Helena de repente a puxou para longe. Enquanto Helena era impacientemente puxada pelas mãos fortes, ela abriu a boca. O que aconteceu aqui? Por que estou aqui? Ela tinha medo de pensar que poderia estar sonâmbula. A empregada que estava levando Helena para longe respondeu à sua pergunta enquanto ainda se movia rapidamente. Você deve ter ficado muito chocada, mas precisa se recuperar, especialmente em um momento como esse. Embora o jovem mestre e a jovem dama tenham falecido, mas... O que? E Helena ficou muito surpresa. Papai, irmã e irmão estão mortos. Pelo que ela sabia, o único chamado de mestre era seu pai, o Conde Sorte, e aqueles chamados de jovem dama e jovem mestre seriam sua irmã mais velha e seu irmão, respectivamente. Entretanto, ao ver a reação de Helena, a empregada olhou para ela de forma estranha. Por que você está assim de repente, senhorita? Seu pai faleceu há 10 anos devido a uma doença, e seus irmãos mais velhos faleceram repentinamente em um acidente de carruagem há 5 anos. Ao ouvir a empregada dizer isso, Helena finalmente percebeu. Ela é louca. O que ela disse sobre os membros de sua família que estavam vivendo bem e jantaram com ela ontem à noite? Agora que ela pensava nisso, o rosto da empregada lhe parecia desconhecido. Embora Helena não conhecesse todos os rostos dos empregados de sua casa, ela ainda memorizava as criadas que cuidavam dela. Ela pode ser uma espiã. Seu coração começou a bater rápido. Ela queria se livrar do pulso que a empregada estava segurando, mas não havia mais ninguém por perto. Isso significava que ninguém poderia ajudar Helena se a empregada louca decidisse fazer algo com ela. Como isso aconteceu? Embora ela também se questionasse por que aquela mulher louca a estava levando até ali, o que ela achou mais estranho foi o cenário das ruas. Era como se fosse uma rua ocupada pelos mortos. Estava lotado de casas e lojas, mas ela não conseguia sentir nenhuma presença humana por perto, como se elas não existissem em primeiro lugar. Ela também notou que alguns prédios estavam queimados pelo fogo ou tinham uma parte deles destruída. Sempre existiu um lugar assim na capital? E Helena estava confusa. Se ela não estivesse na capital, não faria sentido que ela pudesse viajar tão longe inconscientemente. Foi então que a porta da casa à sua frente se abriu com força e alguém de dentro saiu correndo. Era uma mulher jovem, mas se unissem suas forças, poderiam pelo menos enfrentar uma empregada. E então Helena quis gritar para pedir ajuda à mulher. No entanto, a mulher estava um passo à frente. Me salve! Salve, ela disse. Por favor, ajude, por favor. E Helena congelou no lugar. Também era porque a empregada que a puxava havia parado de andar, mas mesmo que não fosse por isso, Helena não conseguia mais andar com suas próprias forças. Os gritos da mulher ficaram fracos e diminuíram. Em vez disso, o som de uma criatura desconhecida roendo seu corpo ecoou horrivelmente. O que é aquilo? E Helena não conseguia entender o que estava acontecendo. Enquanto Helena estava atordoada, a empregada vomitou e levou Helena para uma direção diferente. Senhorita, por aqui! Embora ainda não conseguisse tirar os olhos da visão chocante, Helena instintivamente moveu os pés com pressa para seguir a empregada. Quando ela não conseguiu mais ver a mulher, provavelmente, morta e o monstro desconhecido que estava roendo o corpo da mulher, Helena mal conseguiu dizer uma palavra. Isso! O que foi isso? É um demônio chamado Elgir. Elgir? Demônio? Ela não conseguiu entender imediatamente o que aquelas palavras significavam. A empregada olhou ao redor e continuou explicando. Eles são demônios que agem principalmente durante o amanhecer, como agora. O olfato deles é desenvolvido, mas, ao mesmo tempo, a visão deles é ruim.
Contanto que não cheguemos muito perto, ficaremos bem. Foi uma explicação tranquila, mas não ajudou a aliviar as dúvidas de Helena. Em vez disso, ela precisava de uma explicação mais fundamental. Por que uma criatura dessas está em uma cidade? Foi naquele momento. Uma criatura escura como breu saltou de um canto escuro. As mãos de Helena e da empregada se separaram e ela caiu. Então ela ouviu um grito. Quando Helena caiu de bunda, ela recuou. Uma criatura negra e bizarra, do tamanho de uma cintura, estava agarrada à empregada e penetrando seu estômago com suas garras. Essa senhora! A empregada tossiu sangue quando abriu a boca. E Helena ficou boquiaberta. Ela estava prestes a explodir em um grito. Mas a empregada impediu Helena de gritar com sua voz. Apenas. Por favor, não faça barulho. Esta criatura reage a sons. Eu não sabia. Eles apareceriam aqui. E Helena ficou sem ar. Mesmo que ela quisesse dizer alguma coisa, não havia como dizer uma palavra sem emitir um som. O maxilar de Helena tremeu, pois ela mal conseguia abafar seu som. A empregada então continuou dizendo: Por favor, vá para o oeste. Capítulo 2. Se você for por ali, encontrará um bar chamado Sunrise Forest. Uma vez lá, por favor, dê a eles sua identidade e peça a ajuda deles. Rápido! Tossiu. E Helena forçou seu corpo congelado a se levantar. Ela então correu sem olhar para trás. Ela continuou cambaleando e caindo a cada poucos passos por causa das pernas fracas, mas Helena cerrou os dentes para não soltar um grito ou gemido. Oeste. Não foi tão difícil entender a direção, pois havia algumas placas de sinalização aqui e ali no caminho. As placas de sinalização rústicas pareciam ter sido colocadas às pressas em seus lugares recentemente, em vez de estarem lá desde o início. E Helena continuou andando de acordo com as placas. Enquanto ela corria e corria, quando sua respiração começou a acabar e seus pulmões doerem como se estivessem sendo espremidos, ela trocou a corrida pela caminhada. Ela não conseguia ficar parada. Nem por um momento. Porque havia uma grande chance de que algo acontecesse com ela também. E Helena usou a manga para amordaçar a boca. Chegando até aqui, ela viu pessoas sendo devoradas e atacadas por monstros mais 2 vezes. Ela também viu a parte inferior do corpo de uma pessoa rolando para um lado da estrada depois de ter sido comida pelo monstro. E Helena sentiu náuseas novamente quando se lembrou disso, mas mordeu a língua para não vomitar. Ela lembrou que os monstros que devoram pessoas tinham um olfato avançado. Ela estava com medo de exalar um cheiro nojento e os fez sair. E Helena também suprimiu as lágrimas que ameaçavam cair. Ela também tinha medo dos monstros que reagiam aos sons. E Helena continuou caminhando sem descanso. Quando seus lábios e garganta estavam ficando ressecados e suas pernas e pés estavam começando a ficar dormentes, ela finalmente viu o bar que a empregada lhe falou. Floresta do Nascer do Sol. Quando Helena confirmou o sinal, ela correu para a porta. Com licença. Olá. Por favor, me ajude. Há uma pessoa aqui. Enquanto ela batia na porta a ponto de seus punhos doerem, ela se lembrou da empregada dizendo para ela revelar sua identidade. Quando Helena abriu a boca para dizer seu nome, de repente ela ouviu uma voz vinda de dentro da porta. Quem é você? E Helena Sorte. A filha mais velha do Conde Sorte. E Helena disse urgentemente, sem respirar. E Helena Sorte. A voz atrás da porta pareceu duvidosa por um momento, mas então seu tom mudou como se ele finalmente tivesse entendido. Ah, então você é a Madame Melisto. Por favor, entre. E Helena queria perguntar quem diabos era Madame Melisto, mas isso não importava agora que a porta estava aberta. E Helena entrou imediatamente no momento em que a porta se abriu. Ela fechou a porta. Quando Helena afundou no chão com as costas apoiadas na porta fechada, a pessoa que se supôs ser a dona da voz disse anteriormente. Você está bem? E Helena observou o interior do bar.
Um homem. O interior era estreito e a única pessoa por perto parecia ser apenas o homem falando com Helena. Quando Helena começou a se sentir um pouco alerta, ela ouviu outra voz de dentro do bar. Você gostaria de um copo de água? Era uma voz fraca e aguda. A expressão de Helena relaxou evidentemente. Seria melhor pegar um copo de água morna em vez de apenas água, querida. Tudo bem. Parecia que os dois eram um casal. E Helena se sentiu completamente à vontade. Um momento depois, Helena foi até um lado do bar e umedeceu a garganta com a água que a mulher entregou. Ao sentir a água morna entrando, ela parou de tremer. E Helena descobriu então que estava tremendo todo esse tempo. Você se acalmou um pouco. Obrigado. E Helena mudou a maneira como falava porque sabia que estava em posição de ser ajudada. Vocês dois são. E Helena brincou com a xícara vazia enquanto pedia cuidadosamente. A mulher pegou a xícara vazia da mão de Helena e lhe deu um cobertor. Meu nome é Ana. Ele é. Eu sou o Hans. Nós somos casados. Os dois se apresentaram brevemente. E Helena assentiu. Ela já havia formalmente dado seu nome quando chegou mais cedo. Mas parece que você realmente veio aqui sem um atendente. A voz de Ana soou como se ela estivesse preocupada com a dificuldade de Helena em vir até aqui. Minha empregada é. E Helena estava prestes a dizer que a empregada que a acompanhava morreu no caminho nas mãos de um monstro, mas mordeu os lábios. Lembrar daquele momento fez seu estômago revirar. Ao mesmo tempo, uma pergunta surgiu em sua cabeça. O que eram elas? Esses monstros? E outra coisa estranha. Para onde foram todos os guardas da ordem pública? Deveria haver muitos guardas por perto, mas ela não viu nenhum. Mesmo quando monstros que matavam pessoas andavam pelas estradas abertas. Além disso, e o pai? E a irmã e o irmão? O que aconteceu com eles? Você está bem? Ana perguntou enquanto o rosto de Helena começava a ficar pálido. Em vez de responder, Helena perguntou. Aqueles monstros lá fora, como isso aconteceu? Monstros? Ana perguntou de volta antes de concordar com a cabeça. Você estava falando sobre os demônios. Demônios. A empregada também disse isso. O problema era que, tanto naquela época quanto agora, era a primeira vez que Helena ouvia o nome demônios. No entanto, Ana olhou para Helena de uma forma curiosa. É a primeira vez que você vê os demônios. E Helena ficou surpresa. Isso não era óbvio. Aqueles monstros saem de manhã e apavoram as ruas. Ela estava escondida em um lugar seguro? Mesmo assim, não ver os demônios nenhuma vez no último ano é um pouco. Ana e Hans inclinaram a cabeça. Ouvindo a conversa do casal, o rosto de Helena ficou tenso em choque. Um ano? Sim. Não foi há um ano quando os demônios invadiram e o continente ficou assim. Os demônios invadiram. A expressão de Ana ficou estranha. Ela estava começando a se perguntar se Helena teria sido confinada em algum lugar em vez de se esconder. Senhora. Você. Espelho. Sim. Por favor, me dê um espelho. E Helena descobriu tardiamente as respostas para suas perguntas. A empregada que a chamava de madame em vez de jovem senhora. O que a empregada disse sobre a morte de seu pai e irmãos mais velhos? Como o casal de donos do bar a chamava de Madame Melisto. E o mais crucial, a invasão de demônios da qual ela nunca tinha ouvido falar antes. Com a mão trêmula, Helena aceitou o espelho que Ana estava lhe entregando. Então o espelho que refletia seu rosto caiu no chão e se quebrou em pedaços. Senhora, você está bem? Hans correu para pegar os utensílios de limpeza imediatamente, enquanto Ana perguntava enquanto verificava Helena. E Helena não conseguiu dar uma resposta. Fiquei mais velha. O rosto refletido no espelho não era o rosto que ela conhecia. A cor do cabelo, a cor dos olhos e suas feições em geral pareciam muito mais velhas do que ela se lembrava.
Seu coração começou a bater rápido. Ana. Agora mesmo. Em que ano estamos? O ano? Vamos ver, deve ser ano 887 de acordo com o calendário do reino. Ana respondeu claramente, sem nenhum comentário excessivo. Parecia que ela ainda estava preocupada que Helena pudesse ser vítima de abuso. E Helena sabia que estava entendendo errado, mas simplesmente deixou para lá. Ela não teve liberdade para corrigi-la naquele momento. É algo em torno de 20 anos no futuro. Não, mais precisamente, corrigi-la também seria um problema. Quem acreditaria que ela estava dormindo, mas de repente acordou no mundo 20 anos no futuro? Isto é um sonho. Embora essa fosse provavelmente a explicação mais plausível e confortável para a situação, Helena não conseguiu ter certeza disso tão precipitadamente. Para ser um sonho, todos os seus sentidos pareciam muito vívidos. Principalmente sua sensação de dor. Ela não sabia se havia se machucado porque caiu antes, mas ainda conseguia sentir a dor entorpecente nos joelhos e cotovelos. Então isso é realidade? Isso foi ainda mais inacreditável. Não pode. Estrondo. Um som de morte soou do lado de fora da porta. E Helena estremeceu e parou de pensar em tudo. Que som foi esse? Hans varreu os cacos do espelho para a pá de lixo e disse: São os demônios. Os demônios? Por favor, não se preocupe. Essa porta não é uma porta qualquer. Ela é feita de ferro em vez de madeira. E Helena se lembrou de quando bateu na porta em pânico. Definitivamente não parecia madeira. E isso é um alívio. Quando ela começou a relaxar, o som lá fora ficou mais alto. E Helena estremeceu e ficou assustada mais uma vez. Ana acalmou-a ao seu lado e disse: Não tenha medo. Essa porta definitivamente não vai quebrar. Além disso, as paredes do bar são feitas de tijolos. Também não há janela, então não há como os demônios entrarem. Mesmo que Ana tenha dito isso, Helena ainda não conseguia se sentir à vontade. Ela apertou o cobertor que cobria seu corpo a ponto de seus dedos ficarem brancos. Foi naquele momento. Apenas. O som que estava começando a ficar mais barulhento lá fora parou de repente. Ele foi embora. Por um momento, tudo ficou calmo. Então, quando Helena soltou o ar que estava segurando. Rachadura! O som veio de cima. Dessa vez, não era o som de algo sendo batido, mas o som de algo quebrando. Capítulo 3. Quando o rosto de Helena empalideceu, Hans disse em desespero: Ah, o telhado! Por favor, venha por aqui! Ana agarrou a mão de Helena com urgência e a puxou para longe. Ela levou Helena para a cozinha e vasculhou as cinzas sob a fornalha. Para a surpresa de Helena, uma porta de madeira que dava para o porão apareceu. Por favor, entre. E Helena abriu a porta rapidamente e desceu a escada. Mas então ela olhou para cima. Ana não estava se movendo. Ana, vamos lá. Eu não irei. E? Por que não? O que ela quer dizer? Não me diga, porque o porão é apertado. E Helena olhou para baixo. Ela não havia examinado direito, mas o espaço do porão era visível o suficiente. Ana riu levemente e disse: Precisamos de alguém para empilhar as cinzas novamente e esconder a entrada. Será inútil se você for encontrada. Mas Hans pode. Isso não significaria deixar de fora apenas uma pessoa? Quando Helena pensou nisso, Ana disse: Nós somos casados. Não poderíamos nascer neste mundo no mesmo dia e hora, mas deveríamos pelo menos partir juntos. Foi então, quando Helena estava prestes a chamar Ana, que elas ouviram um barulho alto vindo de fora e não puderam mais ignorar. Ana! Ana fechou a porta. O barulho diminuiu um pouco depois que a porta de madeira se fechou. Mas foi só um pouquinho. Ela ainda conseguia ouvir os sons do telhado sendo completamente quebrados e os sons de algo se quebrando e colidindo.
Parece que às vezes gritos e gritos estranhos também estavam misturados. Com o corpo enrijecido pelo medo, Helena forçou seu corpo a se mover e então perdeu o equilíbrio ao descer a escada. Depois que Helena caiu da escada faltando apenas alguns degraus, ela cerrou os dentes. Embora seu tornozelo estivesse extremamente dolorido, pois poderia ter torcido quando ela caiu, ela não conseguia emitir nenhum som. O porão estava escuro. E Helena tateou a parede com as mãos trêmulas para encontrar e chegar ao canto da sala. Então, ela encostou as costas no canto e enrolou o corpo. Enquanto ela fazia isso, os sons aterrorizantes vindos do andar de cima continuaram. E Helena juntou os joelhos e enterrou a cabeça entre eles. Ela não conseguia ver nada direito porque estava escuro, mas ela fez isso instintivamente. Seu corpo inteiro tremia como uma folha. Mãe! A primeira coisa que Helena lembrou foi do rosto de sua falecida mãe. Quando estava viva, a condessa sempre foi afetuosa e gentil com Helena. Foi por isso que, quando sua mãe faleceu, Helena ficou trancada em seu quarto por uma semana e chorou até a exaustão. Pai. O próximo foi o pai dela. E Helena não gostava do pai, que era patriarcal e só tinha olhos para os negócios, mas havia alguns pontos nele que ela gostava. Depois de perder sua esposa para uma doença, o Conde Sorte nunca se casou novamente. Já fazia mais de 10 anos que sua esposa havia falecido, mas sempre que era aniversário dela ou aniversário de morte, ele ainda ia até o túmulo dela com algumas flores na mão e conversava com ela. E Helena amava pelo menos esse lado do pai. Irmão, irmã. A irmã e o irmão nas memórias de Helena sempre brigavam sempre que se viam. Embora não fossem assim quando pequenos, parecia que, à medida que cresciam, eles começavam a se ver como rivais. Por outro lado, eles sempre foram gentis com Helena, que não podia ser rival deles. O irmão dela tinha um caráter desagradável, então às vezes ele dizia coisas irritantes. No entanto, para compensar tudo isso, ele comprava vestidos, chapéus e sapatos para dar a Helena. A irmã dela era do mesmo jeito. De vez em quando, ela levava Helena para sair e mudar de ar e a decorava da cabeça aos pés com joias brilhantes. E Helena segurou as lágrimas com todas as suas forças. Sua amada família, amigos, comida deliciosa, o cachorrinho que ela viu recentemente nas ruas e achou fofo. Ela tentou encher a cabeça apenas com pensamentos agradáveis e lembranças felizes. Porque ela pensou que se não o fizesse, sua cabeça seria tomada pelo terror e pelo medo. Ela se perguntou quanto tempo havia passado daquele jeito. Quando a exausta Helena acordou de seu curto sono, o lado de fora estava quieto. E Helena esperou um pouco antes de finalmente se levantar. Num piscar de olhos, ela sentiu a dor aguda do tornozelo esquerdo torcido. E Helena mal conseguiu conter o grito enquanto tropeçava e se agarrava à escada. Todo o seu corpo, não apenas o tornozelo machucado, gritava de dor por ter ficado presa em um espaço estreito por muito tempo. Ela subiu a escada degrau por degrau. Finalmente, sua mão tocou a porta. Ela empurrou a porta com toda a força, usando seus braços enfraquecidos, e quando ela se abriu, a luz brilhou. E Helena saiu da fornalha antes de se levantar. Finalmente saindo da cozinha, ela soltou um grito que parecia ter saído de sua barriga. Ah! O bar estava em ruínas. O telhado desmoronou. Móveis destruídos aqui e ali. O cadáver, desenrolado. Ah! E Helena conseguiu encontrar Hans e Anna sem muita dificuldade. Ambos estavam deitados em cima de uma poça de sangue, segurando firmemente a mão um do outro. Eles estavam vivos e conversando com ela há poucos momentos. Ana deu-lhe água morna. Ela também lhe deu um cobertor e a envolveu nele. E Helena se apoiou na mesa e engasgou. No entanto, ela só sentiu gosto de ácido estomacal na boca, mas não saiu nada. Foi então que Helena percebeu. Seu corpo não consumiu nada durante todo o dia. Rangido. Naquele momento, ela ouviu um som que fez seus cabelos ficarem em pé. E Helena levantou a cabeça lentamente. O monstro que tinha metade do seu tamanho,
que rasgou o estômago de sua empregada com suas garras, estava olhando para Helena. Ela abriu a boca. Ah! Uma risada monótona, como se ela estivesse ficando louca, escapou de sua boca. Ela sabia que não deveria emitir nenhum som, mas não conseguia se controlar. E Helena riu enquanto as lágrimas começaram a escorrer. O monstro pulou em Helena e cravou suas garras em seu coração. E Helena gritou enquanto se levantava da cama de repente. A empregada exclusiva de Helena, que estava hospedada no quarto ao lado do dela, correu para o quarto dela surpresa. Jovem senhorita? Você está bem? O quarto escuro clareou. E Helena, com as mãos trêmulas, olhou para a pessoa que estava falando com ela. Mary. Sim, jovem senhoria. Eu sou Mary. O que há de errado? Onde? Onde estamos? Em seu quarto, é claro. Quarto. E Helena baixou o olhar e examinou seu próprio corpo. Seus cabelos prateados, soltos e imaculados, não estavam embaraçados nem sujos. Seu corpo liso e vivo, sem nenhum vestígio de ferimento. E Helena inconscientemente tocou seu tornozelo esquerdo e a área ao redor do coração. Mary disse suavemente, como se quisesse persuadir Helena. Parece que você teve um pesadelo. Pesadelo. Sim, foi um pesadelo. Isso deve ter sido um pesadelo. Ela olhou para fora da janela. Ainda estava escuro lá fora. E Helena hesitou enquanto agarrava a mão de Mary. Fique comigo até eu dormir. Certamente. Mary entrou muito jovem na residência, então ela serviu Helena desde que ela era jovem. Como não tinham tanta diferença de idade, ela era como uma irmã mais velha para Helena. Mary fez Helena deitar na cama e acariciou gentilmente sua testa. Sob o toque quente e suave, Helena se sentiu segura. Ela não sabia quando isso aconteceu, mas seu corpo trêmulo se acalmou. Expirando suavemente, Helena caiu no sono novamente. No dia seguinte, no momento em que abriu os olhos, Helena pensou. Não foi um sonho. Ela tinha certeza disso. O que aconteceu ontem à noite não foi um sonho. Ela realmente viu o futuro e voltou. Mas como? Mesmo tendo certeza disso em sua mente, ela não tinha palavras para explicar a situação. Desde que acordou, Helena pulou o café da manhã e passou o tempo andando de um lado para o outro em seu quarto. Enquanto fazia isso, ela chamou um servo. Sim, jovem senhorita. Encontre-me uma pessoa. A pessoa que Helena descreveu ao empregado era a velha senhora que estava pedindo esmolas nas ruas ontem. Além disso, Helena também enviou o cavaleiro e a criada que conheciam o rosto da velha senhora. Poucos momentos depois, o criado que tinha saído já havia retornado. Jovem senhora. Você a encontrou? Nós a encontramos, mas... Uma expressão indicando que ele estava em apuros passou pelo rosto do servo. Pensando no que poderia ter acontecido, Helena franziu a testa. Ela é realmente alguém que está morta há algum tempo? Não, não é isso. Então... A velha senhora declarou que não sairia do seu lugar de jeito nenhum. O que? Íamos levá-la para a residência, mas a velha senhora era muito teimosa. E Helena endireitou o corpo. E eu aqui pensando que era algo sério. Vamos. Perdão. Eu disse, vamos até a velha senhora. Guie o caminho. Vestindo a capa para sair, Helena saiu do quarto com passos leves. O criado não conseguiu esconder o olhar inquieto que tinha enquanto se dirigiam para a velha senhora. Ele não se sentia confortável vendo a senhora que ele estava servindo se mudar por conta própria só para encontrar uma velha mendiga. Bom, quem se importa? E Helena ignorou os sentimentos óbvios do servo. Ela estava com pressa. Apenas. Ela não tinha tempo a perder em jogar com dignidade. Olhando pela janela da carruagem, a expressão de Helena endureceu. Preciso conhecer a senhora idosa. Não tem outro jeito. E Helena relembrou o dia que passou ontem.
Era normal. Era tão normal que ela não conseguia encontrar nada fora do lugar, mesmo lavando os olhos. Exceto por um. Quando ela fez uma boa ação dando pão e sopa para uma senhora idosa na rua.